Então, pessoal, estamos de volta aqui. Agora a gente vai ver o tópico 10.4, né? Que é o módulo 10 do curso Switching Routing Wireless Essentials, Fundamentos de Switching Routing Wireless. A gente vai ver o 10.4, que é o ataque da tabela MAC. Né? Então vamos lá, vamos ver como é que o que a gente vai ver nesse. Lembrando que hoje eu estou fazendo uma aula um pouquinho diferente, eu estou usando material. Não estou usando o PowerPoint, que normalmente eu uso, né? Eu estou usando o material direto do site da Cisco, do NetAcad, que o intuito é apresentar esse material para o público que não faz o curso. Então, eu vou estar disponibilizando essas aulas no nosso canal do YouTube para o pessoal poder estar dando uma olhada. Tá verificando como é que funciona. Então, vamos lá. Revisão da operação de switch, né? Para a gente entender como funciona um ataque, a gente tem que entender como funciona o switch, qual é a operação do switch, para ver, e aí sim a gente vai explicar os pontos fracos dessa operação, as vulnerabilidades dessa operação e como fazer para mitigar ela, né? Como funciona esse ataque. Depois a gente vai explicar mais na frente como mitigar esse tipo de ataque, mais especificamente até no próximo módulo, no módulo 11. Então, neste tópico, o foco ainda está no switch, especificamente na tabela de endereçamento MAC. Então, lembre-se de que para tomar decisões de encaminhamento, o switch LAN de camada 2 cria uma tabela de endereço com base nos endereços MACs de origem dos quadros recebidos. Então, o switch, quando ele recebe um quadro por uma porta, a primeira coisa que ele faz é pegar o MAC do destino, né? O MAC da origem, o MAC da origem, antes dele pegar o MAC do destino e tentar localizar. Ele pega o MAC da origem e associa aquilo na tabela MAC dele. Então, mostrado na figura, isso é chamado de tabela MAC, né? Tabela de endereços MAC. A tabela de endereços MAC são organizadas na memória e são usadas para encaminhar quadros. Então, aqui, a gente, uma falha aí, essa tradução automática, né, da Cisco, do material da Cisco, é uma tradução automática, traduz tudo, e aí às vezes traduz aqui, como a gente usa HTML aqui, ele traduziu, então aqui, se eu vier aqui, e é bom que o pessoal vê como funciona a tradução, tem para todas essas línguas aqui, eu vou para o inglês, e aí a gente vai ver lá, Show MAC Address Table Dynamic. Então ele está mostrando, esse é o comando para eu poder ver a tabela. E observa que o material veio para o inglês. In this topic, the focus is still on suite. Né? Então ele continua, ele é o mesmo material em inglês e português. Tá? Eu vou voltar aqui para o português, porque como eu falei, em outros vídeos, eu sempre falo isso, sempre defendo isso, eu acho que para a gente aprender é mais confortável a gente aprender na nossa língua nativa, né? E aí a gente vai exercitar depois em inglês. Por isso que existe todo um contexto de material em inglês, inclusive os exercícios a gente pode fazer em inglês ou em português, tá bom? Então eu vou voltar aqui para o português, português Brasil, não é qualquer português, é português do Brasil. Né? E aí traduziu aqui, por isso que é importante a gente ter esse link aí para ir mudando. Outro recurso importante, interessante, é que eu posso marcar um item para estudar depois aqui. Eu posso, tá marcado esse item. Depois eu venho aqui, e vejo os itens que estão marcados. Olha lá, ele marcou esse item, 10.4. Tá? Então, é só para vocês verem alguns recursos que a gente tem disponível no nosso material. Tá? Então, inundação da tabela de endereços MAC. Todas as tabelas MAC têm um tamanho fixo e, consequentemente, um switch pode ficar sem recursos para armazenar endereço. Então, eu tenho um tamanho limite para a minha tabela de endereço MAC. O meu switch tem um tamanho de memória, uma capacidade de memória, e essa capacidade pode chegar ao limite. Então, existe um limite para essa quantidade de endereços. Os ataques de inundação de endereços MAC aproveitam essa limitação e bombardeiam o switch com endereços MAC de origem falso. Então, ele sai
bombardeando o switch com um montão de endereço MAC por várias portas que eles, porventura, tenham acesso, né? Os hackers, os atacantes, os criminosos, né? Os cybercriminosos, eles conseguem acesso a uma porta e às vezes não fisicamente, tá? Às vezes ele transformou, lembra? Ele tem a máquina zumbi, ele pegou uma máquina do seu escritório, duas ou três, ou um setor inteiro, transformou em máquina zumbi e começa a fazer um ataque, né? E aí ele bombardeia com endereços MAC falsos até que a tabela MAC do switch esteja cheia. Quando isso acontece, o switch trata o quadro como um unicast desconhecido e começa a inundar todo o tráfego de entrada por todas as portas da mesma VLAN. Então, o que acontece? O switch quando o switch está com a tabela MAC cheia, ele começa a funcionar mais ou menos como um hub. Ele simplesmente pega aquele quadro e inunda por todas as portas. Por quê? Porque se ele não tem uma tabela para consultar, ele tem que garantir a entrega ao destinatário. Como é que ele faz isso? Distribuindo por todas as portas. Tá? Agora, essa condição permite que um agente de ameaça capture todos os quadros enviados. Então, o cara transformou uma máquina em zumbi, ou uma, ou duas, ou 10, ou 20, ou quantas máquinas forem máquinas zumbi, bombardeou a rede, o switch com quadros MACs falsos, o endereço MACs falso. O switch começou a distribuir todos os quadros por todas as portas. Aí, o que esse cara faz agora? Ele bota a placa de rede daquele computador em modo promíscuo e consegue capturar todos os quadros que são enviados para ele. O tráfego é inundado apenas dentro da LAN ou da VLAN local. O agente de ameaça pode capturar apenas o tráfego da LAN e da VLAN local, a qual o agente está conectado. Então, se ele desconectou a VLAN 10, ele só vai conseguir capturar tráfego da VLAN 10, né? A figura mostra um agente de ameaça pode facilmente usar ferramentas de ataque de rede para sobrecarregar um switch. Então, aqui ele mostra, ó, no passo 1, o agente de ameaça está conectado a uma VLAN e usa o MAC-off, né, para gerar rapidamente muitos endereços MAC IP de origem e destino aleatório. Durante um curto período de tempo, a tabela MAC do switch é totalmente preenchida. Quando a tabela MAC está cheia, o switch começa a inundar todos os quadros que recebe, enquanto o MAC-off continua em execução, mandando quadro. O agente de ameaça usa o software de detecção de pacote para capturar quadros de todos ou qualquer dispositivo conectado à VLAN 10. E aí, se naquele momento estiverem passando uma senha sem criptografia, por exemplo, ele vai conseguir ler as senhas, né? Ó, se o agente de ameaça parar o MAC-off de execução ou é descoberto e parado, o comutador eventualmente elimina as entradas de endereço MAC mais antigas da tabela e começa a agir de novo como um switch. Então, se o switch parar, se o ataque parar, o switch vai começar a eliminar os endereços mais antigos. Uma hora vai eliminar todos os endereços que ele mandou, porque são falsos e realmente não tem legitimidade na rede, então vão ser eliminados. Ataques na tabela MAC, ataques na tabela de endereços MAC, né? Ó, o que torna a ferramenta como MAC-off tão perigosa? Vamos ver se é MAC-off mesmo nome. É MAC-off mesmo. Eu queria só confirmar se estava escrito certo. O que torna ferramentas como MAC-off tão perigosa, né, é que o invasor pode criar um ataque de estouro de tabela MAC muito rapidamente. Por exemplo, um switch Catalyst 6500 ou da linha 6500 pode armazenar 32 mil endereços MAC em sua tabela de endereços MAC. Uma ferramenta como MAC-off pode inundar com até 8 mil quadros por segundo, criando um ataque de estouro da tabela MAC em questões de segundos, né? Então, ó, 132 dividido por 8 é a quantidade de segundos que ele vai suportar, né? O exemplo mostra uma saída
do MacOff com o comando de um host do Linux. Ó, MacOff -i ET1. Aqui, ó, Internet 1, né? Ó. Outra razão pela qual essa ferramenta de ataque é tão perigosa, né, é porque elas não afetam apenas o switch local, mas também outros switches de camada 2 conectados. Quando a tabela de endereços MAC de um switch está cheia, ele começa a inundar todas as portas, incluindo aquelas conectadas a outros switches de camada 2. Então, eventualmente, ele vai começar a encher todas as tabelas. Tá? Para atenuar o ataque de estouro da tabela de endereços MAC, os administradores de rede devem implementar mecanismos de segurança de porta. A segurança de porta permitirá apenas que um número específico de endereços MAC de origem seja apreendido na porta. Então, a gente vai aprender a fazer isso aqui na prática. A gente vai usar o Port Security, que é o comando da Cisco, o serviço da Cisco para segurança de porta, Port Security, e aí a gente vai aprender uma série de requisitos, uma série de atributos que a gente pode incluir na segurança de porta, como o máximo de endereços apreendidos por porta, tempo que ele vai ficar com aquele endereço apreendido, né? Quanto tempo quantos endereços ele vai aprender, quantos são autorizados por cada porta, módulo de violação, ou seja, se um MAC foi autorizado numa porta e não foi na outra porta, o que ele vai fazer? Se entrar um endereço MAC não autorizado, o que ele faz? Ele guarda na tabela, ele não guarda, ele encaminha o quadro, ele não encaminha, o que ele faz? Então a gente tem como ter métodos que vão controlar isso. Então tudo isso a gente vai ver quando a gente estiver vendo o comando Port Security no próximo módulo. Tá bom, pessoal? Então, aqui, ó, verifique sua compreensão sobre ataques de tabela MAC. Então, ó, qual é o comportamento de um switch como resultado de um ataque bem sucedido de tabela MAC? O switch é desativado, as interfaces do switch mudarão para o estado de desativados por erro, o switch encaminhará todos os quadros recebidos para todas as outras portas dentro da VLAN e o switch removerá todos os quadros recebidos. Então, é essa a resposta aqui. Né? Ele vai encaminhar todos os switches, todos os quadros por todas as portas dentro daquela mesma VLAN. Qual seria a principal razão pela qual um ator de ameaça lançaria um ataque de estouro de tabela MAC? Para que o agente de ameaça possa ver os quadros destinados a outros dispositivos. Para que o agente de ameaça possa executar código arbitrário. Para que o switch pare de encaminhar. Ou para que hosts legítimos não possam obter endereço MAC. Tá na cara que é o primeiro, né? Ele lê quadros, ele captura quadros que é de outros dispositivos. Né? E que técnica de mitigação deve ser implementada? A segurança de porta, que é o Port Security. Então vamos ver, ó, verificar. Acertamos tudo. Good job. Bom trabalho. Acertamos tudo. Tá bom, pessoal? Então esse foi o tópico que a gente falou sobre o ataque da tabela MAC. Tá? Então a gente vai voltar daqui a pouco com um vídeo para ver a última parte da nossa aula, do nosso módulo 10, né? Onde a gente vai ver os ataques de VLAN. E aí, nessa mesma aula, eu vou mostrar um pouquinho aqui do módulo prático e quiz. Ele é bem grandinho, porque ele mostra vários, e aí tem alguns vídeos, né? Vai ser legal o próximo vídeo. Tá bom? Aguardo vocês no próximo vídeo.